Olá, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos fazer a análise da proposta de redação número 3. O tema da redação foi sobre a tortura nos presídios brasileiros, presente e futuro dos direitos humanos no Brasil. Bem, vejam que aqui eu resolvi separar só para fins mesmo didáticos, né? Fins de compreensão um pouco mais sobre o assunto, né? A referência à Constituição brasileira, ok? No artigo 5º, inciso 3º, né? Que ali está escrito que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, ok? Também nós temos referência legal à Lei 9.455 de 97, que define os crimes de tortura e ali atribui as penalidades, certo? Também observem que o tema pede para que a gente analise como as ações, né, desenvolvidas no interior dos presídios brasileiros comprometem a própria estrutura dos direitos humanos. E assim eu separei aqui as três tradicionais gerações de dimensões dos direitos humanos, a primeira, a segunda e a terceira, certo? Apenas para que a gente tome vamos dizer assim, uma compreensão a respeito do assunto, né? Eu listo aqui que, por exemplo, a primeira geração ela trata dos direitos políticos e civis, enquanto que a segunda fala especialmente dos direitos sociais, econômicos e culturais. E a terceira geração transita em torno dos assuntos que envolvem a coletividade. Diferenciando um pouco mais essas três gerações, quando nós falamos da primeira geração, né, direitos políticos e civis, nós estamos falando de um Estado, né, que vai se abster de fazer. Né? Então, falamos de liberdades negativas. Aqui o mundo caminhava imaginando que o Estado deveria intervir menos na sociedade. Né? As relações humanas, por si só, elas iriam se organizar sem que houvesse a necessidade da intervenção estatal. Ok? Mais à frente, quando nós falamos de segunda geração, nós já falamos de liberdade positiva. Ou seja, aqui estamos por volta de 1917, né? E mais uma vez nós vamos precisar de uma atuação estatal. E a terceira geração transita por volta de 1960, começamos a falar a partir de 1960, os direitos de coletividade, os direitos voltados à sociedade como um todo, os direitos difusos, os direitos coletivos, tá bom? Então, essas são três gerações tradicionais dos direitos humanos, ok? Hoje, o estudo caminha para 5 gerações, mas com um pouco de não unanimidade em relação ao que a quarta e a quinta gerações, ditam a respeito. Bem, observem que eu resolvi trazer para vocês, né, dois fragmentos extraídos do site de combate e prevenção à tortura, né, em que, apenas para ilustrar, né, como esse tópico é bastante sensível na sociedade brasileira. Observem o dito: a tortura faz parte do sistema carcerário brasileiro. O mero ato de privar uma pessoa de sua liberdade e colocá-la em uma cela superlotada, sem ventilação, higiene e outras condições mínimas aceitáveis, já constitui uma forma de tortura.
Vejam que a tortura ela não é apenas vista, né, observada pelo aspecto físico, né, da violação, né, da integridade física do indivíduo, mas a sua exclusão, né, de ambientes que permitam higiene mínima, né, é, ambientes, né, situações degradantes, né, de, de estadia num presídio ou em uma cadeia pública, né, já pode ser configurado, né, como um ato de tortura, um ato degradante, né, que desrespeita a dignidade humana. Vejam esse outro fragmento extraído. O sistema carcerário do Brasil é caracterizado por produzir massacres, torturas e mortes. É um sistema criado para deixar a pessoa doente. Quando uma pessoa se adapta ao sistema carcerário, quer dizer que ela é imprópria para viver na sociedade, porque ela se adaptou a um ambiente que tirou toda a sua individualidade, criatividade e habilidade de agir como um ser humano racional. Assim, eu pensei em reforçar a ideia de que os temas do Enem poderão ser respondidos a partir de 4 perguntas, certo? Lembrem-se que nós já estamos conversando sobre essas 4 perguntas desde a nossa primeira aula, ok? E assim, né, eu trago este roteiro, em que a primeira pergunta será qual é a problemática, nós analisaremos a problemática. A segunda pergunta será por que isso acontece. A terceira, por que isso não foi solucionado. E a quarta, como solucionar. Bem, a análise propriamente dita do tema. Né? Qual é a problemática? Desrespeito aos direitos humanos nos presídios, especialmente a partir do estudo sobre a tortura. Então, eu vou analisar o desrespeito aos direitos humanos. É bem interessante, senhores, que vocês tentem seguir este roteiro ao analisarem o tema, porque ele vai dar mais objetividade. Né? Nós conseguiremos avançar sobre o tema, atingindo aqueles tópicos que são desejados pelo corretor. Ou, digamos também, né, por quem elaborou a prova. Okay? Pensem que a prova de redação do Enem, ela, apesar da redação ser uma questão subjetiva, a resposta ela precisa ser baseada em objetividade. Okay? E atender especialmente ao tema é primordial para alcançarmos uma nota positiva. Por que isso acontece? Okay? Vejam que aqui eu listei 3 respostas, mas no Enem nós só precisaremos de 2. Okay? Por que isso acontece? Ok, acontece porque o Estado, né? E aqui o Estado, eu nomeio, né? A Secretaria de Administração Penitenciária, cada Estado vai ter uma nomenclatura, mas digamos que o órgão, né? Geral de Administração Penitenciária é uma secretaria. Então, a Secretaria de Administração Penitenciária é omissa, né? O Estado é omisso na apuração da prática de tortura por parte de seus agentes e outros presos. Vejam que ponto interessante. Eu falo aqui da prática da tortura pelos agentes penitenciários, justamente através, né, por parte daqueles que deveriam dar condições dignas aos homens que ali estão, ok? Ao Estado que tem a custódia, é o garantidor, né, da segurança desses indivíduos e por outros presos. Interessante que aqui eu permito até que na minha redação, por exemplo, eu fale de grupos criminosos. Grupos criminosos, de gangues, né, de organizações criminosas que dominam os presídios. Tá certo? Então aqui é interessante que eu amplie um pouco o raciocínio sobre essa ideia da tortura, né, não sendo apenas algo praticado de forma ilegal por alguns agentes estatais. E aqui quando eu falo desses agentes, né, eu reforço a ideia de que o Estado tem a custódia
e é garantidor da integridade do preso, como também eu posso, né, ampliar a ideia de violências que ocorrem através de outros presos, especialmente listando aqui algumas organizações criminosas, ok? E massacres ocorridos. Também isso acontece porque há uma negativa institucional da prática da tortura generalizada nos presídios estaduais. Aqui é interessante que eu posso, através desta afirmativa, dizer que há uma negativa, ok, por parte do próprio Estado em dizer que os seus presídios são locais, né, de prática de tortura, prática de violências. Okay? E por último, o fator histórico, né? A própria ideia da ditadura militar. Né? Vejam que a ditadura militar ainda é uma lembrança recente da nossa história. Isso acaba contribuindo, né, para que os atuais, né, agentes estatais ainda sejam resquícios, né, de épocas do período ditatorial brasileiro, ok? Bem, seguindo, nós temos a segunda pergunta: por que isso não foi solucionado? Bem, e novamente, seguindo uma simetria, eu atribuo 3 respostas. Lógico que vocês só precisarão trazer 2 para a redação, ok? Por que isso não foi solucionado? O órgão, né? Órgão ou órgãos que deveriam fiscalizar, né? Órgãos que deveriam fiscalizar, como por exemplo o MP dos estados, né, não fiscalizam ou não possuem recursos financeiros e materiais para fiscalizar, tá certo? Aqui nós podemos, por exemplo, falar das verbas públicas, né, dos recursos públicos. São destinados à fiscalização, ok? Nós sabemos que são recursos escassos, ok? Se falta em outras áreas, imagine aqui, ok? Em uma área que não é, digamos assim, interessante ao Estado investir, tá certo? Beleza. O sistema carcerário brasileiro foi elaborado para deixar o detento doente, ok? Aqui eu estou aproveitando um pouco do discurso trazido pela ONG, né? Apresentado aos senhores. Quando uma pessoa se adapta ao sistema carcerário, quer dizer que ela é imprópria para viver em sociedade, porque ela se adaptou ao ambiente que tirou toda a sua individualidade, criatividade e habilidade de agir como ser humano, ok? Então aqui, claro que eu não vou copiar este fragmento, né, e colocar na minha redação, porque isso aqui é uma cópia, ok? Eu estaria plagiando um texto, isso não é permitido. Mas é que eu posso pensar nesse discurso, né? Eu vou pensar nesse texto, ok? Se nós estamos extraindo a individualidade, a criatividade, a habilidade desse homem de agir como ser racional, ok? Eu estou animalizando, ok, o indivíduo. Então, a tortura, os maus tratos, né, é uma forma de de transformar este homem em um animal, ok? Beleza. Vejam que também eu aqui dou a resposta. Existe a cultura do esquecimento, né? Sociedade, Estado e indivíduo, ok? A sociedade esquece os seus presos, o Estado esquece os seus custodiados e o próprio indivíduo esquece a si mesmo, ok?
Vejam que aqui a cultura do esquecimento é algo que, digamos assim, passa a ser considerada como comum à nossa sociedade, ok? Bem, e aqui nós temos como solucionar e a subdivisão, né, em 3 tópicos, desculpa, perdão, em 4 tópicos, né? O que será feito, como será feito, quem fará e com qual finalidade. Bem, o que será feito? Novamente, eu trago aqui 3 respostas, né? Uma vez que minha redação precisa ter uma simetria. E novamente, eu digo que não há necessidade de termos 3 parágrafos de desenvolvimentos, né? Mas sim apenas 2. Então vocês irão escolher. Então, o que será feito? Capacitar os profissionais de segurança pública, ok? Se a tortura ocorre nos presídios brasileiros e parte dessa tortura é praticada, né, pelos agentes estatais, então que tal qualificar melhor esses profissionais de segurança pública, ok? Beleza? O que será feito, né? Políticas públicas, outra saída, né? Ou políticas públicas que atendam ao detento, ok? E imaginar, entender que este homem é um portador de direitos. Então, eles são prisioneiros, não são animais, ok? Não são animais, eles são prisioneiros, beleza? Atuação dos órgãos de controle da atividade policial e carcerária, MP, né? Juízes de execuções penais, ok? São órgãos de controle. Okay? O Ministério Público é órgão de controle externo à atividade policial, ok? O juizado de execuções penais é órgão de controle, de fiscalização não, mas é um órgão de julgamento, ok? Da da execução da própria pena, né, por parte do detento. Tá certo? Como será feito? Investindo em cursos, dignificando a profissão, né, remunerando melhor. Ok? Vejam que aqui, né, para esse item 1, eu trago como será feito. Né? Então, é a proposta de intervenção que ela digamos assim, separada em partes, tá bom? Ela digamos assim, exemplificada, ela de forma minuciosamente trabalhada. Também, veja só, através de PPP, né, parceria público-privada, ok? Também acompanhando os casos relatados. Vejam que muitos dos dados estatísticos que vocês encontraram, ok? Que nós pesquisamos na internet, falam de casos que são relatados e não entram nem nas estatísticas estatais, ok? Então é necessário acompanhar os casos de tortura, ok? Se o Estado falhou em custodiar aquele preso, ok? Em cuidar da vida, né, da dignidade daquele preso, o Estado deve acompanhar os casos relatados, né, punir os culpados, tá certo? Ok? Vejam, quem fará, ok? O agente, pronto. E eu sempre converso com vocês e digo, vamos dividir as responsabilidades. Eu sei que cabe ao Estado, né? Pronto, o que cabe ao Estado? Dá uma olhadinha na Constituição Federal, artigo 144, né, que fala sobre segurança pública, ok? Recentemente, a emenda constitucional 104/2019 trouxe a figura da polícia penal, ok? Como órgão de segurança pública. E a polícia penal é justamente, né, o, o órgão da segurança pública que vai tratar, né, da, da administração carcerária, ok? É o que antigamente nós chamávamos de carcereiros, que depois a nomenclatura mudou para agentes penitenciários, ok? E agora nós falamos em policial penal, beleza? Quem fará? Veja só, se eu aqui falei
né, das iniciativas da parceria pública-privada. Então, pronto, iniciativa privada, ok? Quem poderia ser? Que tal a indústria, ok? A indústria executando dentro dos presídios brasileiros, né, atividades que vão gerar renda para aquele preso, ok? Ao mesmo tempo que contribuirá para a diluição da sua pena, ok? A remissão dos dias a serem cumpridos, ok? Pronto, ok. Por último, quem vai acompanhar os casos relatados? Aqui os nomes, né? Ministério Público Estadual, no caso dos presídios estaduais, Ministério Público Federal, no caso dos presídios federais, ok? O juizado de execuções penais, da mesma forma, o estadual ou então o federal, ok? E por último, né, com qual finalidade? Todas essas medidas tendem a uma finalidade, ok? Claro que vocês podem pensar em uma finalidade para cada item, ou então uma finalidade lato sensu, ok? Que englobe todos os itens. Então, assim, observem, com a finalidade, né, procurando assim contemplar a sociedade com agentes de segurança pública capazes de executarem suas atribuições com respeito aos direitos humanos e promoverem, né, ações, desculpem, acabei repetindo aqui, ó, promovendo ações que promovam no interior dos presídios, né, que levem ao interior dos presídios o princípio da dignidade da pessoa humana, máxima do Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, ok? Assim eu trago para os senhores uma redação modelo, ok? Claro que aqui é uma redação apenas modelo, tá certo? Para a gente ver na prática a execução da análise feita. O poder constituinte originário, temendo que algumas práticas ocorridas nas décadas anteriores à Constituição de 1988 ocorressem novamente na sociedade brasileira, tratou de instituir alguns mandados de criminalização. Dessa forma, a tortura passou à categoria de crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Contudo, sua prática nos presídios brasileiros coloca em questão a manutenção dos direitos humanos. Ok? Senhores, vejam que aqui nós temos uma introdução simples, tá certo? Uma introdução não estranha à ideia que eu sempre passo para vocês, né? Que nós podemos ganhar pontos com simplicidade. Tá certo? Vejam que é uma introdução dividida em duas partes. Aqui nós temos a primeira parte e aqui a segunda, tá certo? Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Eu acabei repetindo aqui, ó, ocorridas, né? Ficou um pouquinho feio aqui, ó. Ocorridas, ocorressem, ok? Mas aí fica depois a atividade para vocês modificarem, ok? Para não ficar essa sonoridade estranha, tá bom? Beleza. Aqui a apresentação do tema, certo? E como imediatamente compromete os direitos humanos. Veja o primeiro desenvolvimento. Em primeiro plano, é importante argumentar que a prática da tortura no interior dos presídios brasileiros, apesar de não ser um ato institucional, vejam que eu não estou dizendo que a tortura é praticada pelo Estado, tá certo? Vejam que eu estou defendendo o Estado. Não é um ato institucional, ok? A tortura é ilegal, ela não pode ser praticada pelo Estado. Ou seja, algo aceito pelos governos colabora para o questionamento sobre o desrespeito aos direitos humanos por parte dos agentes que representam o Estado e indiretamente a sociedade. Ok? Vejam que interessante. Aqui eu estou dizendo que, apesar de não ser algo institucional, acaba comprometendo os direitos humanos, uma vez que os seus agentes, né, parte dos seus agentes, também não vou generalizar, acabam cometendo. Em decorrência disso, vale discutir o quanto as secretarias de iniciação penitenciária
os estados são omissas ao apurar os números relacionados à tortura de presos e, especialmente, como torna-se rotineiro a negativa generalizada dessa prática nos presídios. Contudo, o simples ato de privar uma pessoa de condições mínimas de higiene, alimentação ou sono já são consideradas tratamento degradante, o que reduz a sua condição humana. Vejam que neste parágrafo de desenvolvimento eu reproduzi aquilo que nós conversamos a respeito, certo? Vejam que eu não fui além. Vejam que é um texto que eu não preciso nem de dados estatísticos para poder sustentá-lo, tá certo? Vejam que é assim que vocês deverão trabalhar na prova do Enem, ok? Os dados que são apresentados, as estatísticas, ok? Os textos motivadores, são textos balizadores, são textos para permitirem que o aluno conduza a construção de sua redação. Vejam o segundo desenvolvimento. Outro fator importante ao estudo das práticas de tortura nos presídios brasileiros é que os órgãos que deveriam fiscalizar, a exemplo do Ministério Público e os juízes de execuções penais, falham nessa atividade. Isso ocorre porque muitas vezes não há destinação de recursos financeiros ou materiais suficientes para o desenvolvimento dessa atribuição legal. Soma-se a essa questão o fator psicológico da tortura, e sem dúvida esse coloca em risco a prática dos direitos humanos, uma vez que o sistema prisional brasileiro foi configurado para conduzir o indivíduo ao esquecimento por parte da sociedade e do Estado. Subtrai-se com essa ação a dignidade humana, restando um ser que gradativamente perde sua individualidade. Ok? Novamente, um fragmento de texto, um parágrafo, né, construído a partir do raciocínio que nós elaboramos, ok? Juntos, a partir da análise do tema. Vejam, 4 perguntas básicas que vão, digamos assim, conduzir a elaboração da nossa questão de redação, tá certo? A resposta da nossa questão de redação. Então, senhores, atividade, sempre tentem seguir aquele roteiro. Assim, né, eu concluo este parágrafo, né, com esta proposta de intervenção, com este parágrafo de conclusão, ok? E vejam como ficou. Diante dessa problemática, constata-se que o combate às práticas de tortura nas instituições carcerárias brasileiras transita pela capacitação dos profissionais envolvidos na custódia dos detentos, no desenvolvimento de políticas públicas que atendam ao detento. Acabou repetindo aqui, ó. Então a gente substitui, ó, atendam ao preso, certo? Atendam ao preso. Portanto, o Estado deve investir em cursos e na valorização da carreira dos agentes estatais, além de celebrar acordos com a iniciativa privada com o intuito de disponibilizar aos encarcerados o aprendizado e desenvolvimento de uma profissão em indústrias experimentais instaladas nos estabelecimentos prisionais. Ações como essas colaboram para o respeito aos direitos humanos, além de promoverem o princípio da dignidade da pessoa humana, máxima do Estado Democrático de Direito. Observem que esta proposta de intervenção é detalhada. O que fazer, como será feito, quem fará, com qual finalidade. Tá certo? É interessante que vocês procurem dar à proposta de intervenção este detalhe que é esperado pelo corretor da prova. Tá certo? Bem, e para finalizar, eu trago aqui, né, sempre o material de apoio para auxiliá-los na construção do texto. Okay? Na introdução, nós temos aqui algumas expressões exemplificadoras, né, de como iniciar. Então, para iniciar, no contexto social vigente, não é raro encontrar atualmente, na conjuntura contemporânea, na sociedade pós-industrial,
Em seguida, ok? No parágrafo de introdução, vocês vão colocar nota-se, ok? Ou então observa-se, é notório, constata-se. O parágrafo de introdução, então, ele vai ser dividido em duas partes, tá certo? Assim, também nós pensaremos em algumas expressões para começarmos o nosso primeiro desenvolvimento, ok? E aqui são expressões correlatas. Em primeiro plano, é primordial ressaltar que é imperativo analisar, observa-se em primeira instância, é relevante abordar primeiramente que, segundo desenvolvimento, em decorrência disso, é preciso, porém, reconhecer outro fator importante. Cabe reconhecer, no entanto, que deve-se abordar ainda que, paralelo a isso, cabe mencionar também. E por último, para a conclusão, pensamento em relação às partes. Para iniciar, evidencia-se, portanto, que fica claro dessa forma que, diante da problemática, constata-se que é imprescindível que, para reverter essa problemática, para apresentar os agentes, quem fará, né, cabe ao Estado, cabe à escola, à sociedade, à família, ok? É papel do pai, papel do professor, tá certo? É função da escola. Desse modo, cabe ao Estado, cabe ao governo municipal, tá bom? Sugestões, né? Ações, né? O que fazer? Investir, fiscalizar, disseminar, incentivar, implementar, unir, democratizar, proteger, criar, educar, garantir. Okay? Como isso será feito? Né? Por meio de, mediante, recorrendo a, por intermédio de, através de, para apresentar, né? O para que, né? A finalidade, apresentar o objeto, a finalidade do estudo, a fim de, com o objetivo de, com a intenção de, com o intuito de. Beleza? Vou fechar essa aula aqui, essa análise, certo? Agradeço a presença de vocês e até mais um dia.